Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início à nossa aula 4.3, que fala sobre mudança de coordenadas polares. A princípio é uma aula curtinha. O assunto é bem semelhante ao anterior, só que é um caso específico das mudanças de coordenada, tá? Então, assim, quando eu tenho coordenadas, um sistema de coordenadas qualquer, a gente vai mudar de uma região R para um R asterisco, e as variáveis x e y muda para um u e v, né? Nesse caso aqui, as minhas coordenadas vai mudar para um r e um θ, onde o r ele seria o módulo, a dimensão do vetor, e o θ seria o ângulo do vetor. De qual vetor? Do vetor determinado pelas coordenadas cartesianas. Então, cada ponto no sistema cartesiano, ele determina um vetor. Então, que sai da origem até o ponto de chegada. Esse vetor que é determinado pela origem até o ponto de chegada, que é a coordenada x1, x2, então, ponto P, x1, y2, x1, y1, ele vai ter um tamanho, que a gente chama de R, e ele vai ter aqui uma inclinação, que a gente chama de θ. Então, essas informações aqui, R e θ, que a gente coloca no novo sistema de coordenadas, e a gente faz a mudança de coordenadas para coordenadas polares. O que acontece? Quando a gente escreve esse ponto dessa maneira, a gente pode usar alguns conceitos trigonométricos. Então, lá da trigonometria no triângulo retângulo, esse aqui é um triângulo retângulo, né? Se a gente for pensar do ponto aqui de origem, ponto P até esse pontinho aqui, a gente forma um triângulo. E nesse triângulo retângulo, se a gente estivesse num sistema lá no ciclo trigonométrico, o raio seria 1. Aqui o raio ele pode ser um raio qualquer. Esse é o tamanho do vetor. Então, assim, da trigonometria diz o seguinte, que o cosseno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente é o x ali, né? É o x1. Pela hipotenusa é o tamanho do vetor, que é o r. E o seno do ângulo também é parecido. É o cateto oposto, que seria o y1, pela hipotenusa, que é r. Então, qualquer ponto que eu escreva, seja x1, y1 ou qualquer outra coordenada que esteja dentro dessa região, eu posso escrever como sendo x1 ou qualquer outro valor, seria r cosseno θ, r seno de θ. O que acontece? Se eu mudar a coordenada aqui para um outro ponto, o valor do ângulo altera e o valor do R também altera, porque eu vou formar um outro triângulo. Então, se eu colocar um pontinho aqui, ó, é outro tamanho de vetor e é outra inclinação. Então, esse R e esse θ vai variar conforme o x e o y se altere, certo? Então, por isso que eu posso escrever um novo sistema de coordenadas, onde R também é variável e o θ também é variável, tá? Então, isso se chama coordenadas polares. Então, a transformação em coordenadas polares é sair de um sistema de coordenadas cartesianas para um sistema de coordenadas R e θ, de uma maneira que eles se relacionem, que o R seria o comprimento do vetor determinado pelo ponto de coordenadas e o θ, a inclinação formada por esse vetor com o eixo x, certo? Então, assim, o que a gente vai fazer? Procedimento é análogo ao anterior que a gente vinha estudando, mas com esse sistema aqui, ó. Com a mudança, o x vai ser sempre, e o x e o y sempre vai ser fixo. Vai ser fixo não, vai ser sempre escrito dessa maneira. Não vai ter uma maneira diferente de escrever. Para coordenadas polares, sempre vai ser escrito com esse sistema de coordenadas aqui, tá? Com isso, a gente consegue tirar algumas generalizações de quem é o r quadrado, o valor do r, e quem é o valor do θ em termos de x e de y, tá? A gente pode fazer a conta por aqui, por esse sistema de coordenadas, ou observando o gráfico, também a gente consegue fazer essas operações. Pelo gráfico aqui, talvez seja até mais simples, né? Então,
aplico o teorema de Pitágoras aqui. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, eu vou ter que a hipotenusa, que é o r ao quadrado, vai ser igual ao cateto x1 ao quadrado mais o cateto y1 ao quadrado. Se a minha coordenada for uma coordenada qualquer, então vai ser x ao quadrado mais o y ao quadrado, onde o x seria o cateto adjacente e o y o cateto oposto, tá? Então, seria as coordenadas ali, os valores das coordenadas ao quadrado, né? Cada um dos catetos. Então, eu tiro essa informação. Para o ângulo, eu posso escrever também como sendo a tangente do ângulo, ele é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, tem gente que gosta de coca, para quem não lembra, né, da fórmula da tangente, né? O cateto oposto, a gente viu que é o y, e o cateto adjacente é o x. Então, como que eu posso escrever só o ângulo, sem a tangente? Como eu sei que a tangente do ângulo é y sobre x, o ângulo eu posso encontrar por meio da função arco-tangente, que é aplicado no vetor aqui, ó, na expressão y por x. Então, eu posso escrever tanto essa relação quanto essa a partir aqui desse triângulo retângulo, ou então eu posso escrever essas duas relações que vai dar resultar na mesma coisa, no mesmo valor, por meio da mudança de coordenadas. Dado esse sistema de coordenadas, né, de coordenadas polares, eu posso elevar cada termo aqui ao quadrado, então x quadrado, y quadrado, r quadrado cosseno de θ ao quadrado. Faço a soma dessas duas equações. Eu acho que não tá focando, gente, só um pouquinho. Parecia que a imagem estava ruim. Vamos ver se melhora. Então, eu somo essas duas equações e vou resultar aqui, ó, no primeiro membro, x quadrado mais y quadrado, r quadrado, entre parênteses, porque o r quadrado aparece nos dois termos, né? Cosseno de quadrado de θ, seno quadrado de θ. Isso aqui é a relação lá trigonométrica fundamental, isso aqui vale 1, e aí, então, a gente fica com x quadrado, y quadrado é igual a r quadrado. Então, que é a mesma coisa que a gente tinha chegado aqui, ó, deduzindo do triângulo, né? Que a soma de x quadrado mais y quadrado é igual a r quadrado. Então, a gente pode determinar esse valor de r das duas maneiras. Então, isso aqui é uma informação bem importante que a gente tem que tentar lembrar, tá? Mas se não conseguir lembrar, não é difícil de deduzir, tá? Que o r quadrado, ele é a soma das coordenadas ao quadrado. E a tangente do ângulo também eu posso fazer da mesma maneira. Se eu pegar essa expressão aqui com y e dividir pelo x, então eu vou dividir o y pelo x, é a mesma coisa que eu dividir essa parte do segundo membro por essa parte do segundo membro do x, né? Como o r, ele é um valor sempre positivo porque é um valor do raio, eu posso simplificar e eu vou ter que y sobre x é igual a tangente de θ. Aplicando a função arco-tangente, o θ é arco tangente da expressão y sobre x, tá? Então, também chegamos ao mesmo resultado anterior. Então, são duas maneiras diferentes de determinar. Caso precisar de quem é o valor do ângulo, é o arco tangente de y por x, certo? Isso aqui geralmente a gente usa. Esse aqui a gente usa menos, mas se for preciso, a gente já tem uma ideia. Outra coisa que é importante. Quando a gente está determinando aqui vou voltar no gráfico, né? Quando a gente está determinando uma função em coordenadas polares, veja que o sistema cartesiano, ele percorre aqui os 4 quadrantes.
Então, ou seja, ele dá, se ele começar aqui, a gente pensar no ciclo trigonométrico, fazer uma analogia ao ciclo trigonométrico, ele começaria aqui no zero e daria uma volta inteira. Ou seja, esse ângulo, ele percorre 360 graus. Ou ele vai variar, então, de 0 até o 2π. E o raio vai variar, então o raio vai depender de cada situação, né? Então, a gente sempre vai ter alguma informação a gente vai poder fazer vai nos permitir fazer alguma análise com relação ao R, tá? Mas, a princípio, o ângulo sempre vai variar de 0 a 2π. Então, dependendo da função de análise, às vezes a gente precisa limitar ela ao primeiro octante, quando ela está no espaço tridimensional, aí a gente acaba restringindo ela para 0 a π meios, a 0 a π, mas assim, no geral, o ângulo ele varia conforme a volta inteira ali que ele pode percorrer no plano, certo? Quando a gente vai fazer a transformada, a gente viu que a gente tinha que montar a matriz jacobiana, né? A matriz jacobiana, para o caso de coordenadas polares, é semelhante. Então, assim, a estrutura é a mesma matriz jacobiana, a definição não muda. Aqui, o que está mudando é o nome mesmo das variáveis, que era U e V. Então, eu mudei para R e para θ, mas a estrutura é a mesma. O que acontece? Na nossa situação, o sistema de coordenadas não é U, não. É x e y, a gente escreve como sendo cosseno de θ, R cosseno de θ, e R seno de θ, né? Então, assim, quando a gente vai montar a matriz jacobiana, né? Eu vou derivar o R, o x, primeiro em função de R, depois em função de θ. E vou fazer a mesma coisa para o y. Então, a gente não muda. O que muda, na verdade, é quem eu estou chamando de x, a estrutura de quem eu chamo de x, que é o R cosseno e R seno, que veio sendo diferente daquilo que a gente trabalhou até então, né? Então, olha, derivando x com relação a R, derivada de R é 1. O cosseno de θ é como se fosse constante, então sobra cosseno de θ. Vou derivar isso agora com relação ao θ. Então, o R é constante. Cosseno de θ, derivou, é menos seno de θ. Mesma coisa agora para o y. Deriva com relação ao R, seno de θ. Deriva com relação ao θ. Então, vou derivar a função seno. R, vou repetir. Derivada do seno é cosseno de θ. Calculo o determinante dessa matriz. Então, o determinante da matriz... Aqui, gente, é o determinante da matriz também. O determinante da matriz vai ser o produto da diagonal principal. Então, R cosseno quadrado de θ, menos que é do determinante. Com esse menos aqui do produto desses dois, fica mais. R seno quadrado de θ. Então... colocando R em evidência, vai ficar cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ. E isso daqui é a identidade trigonométrica lá que vale 1. Então, a gente pode concluir que o determinante da matriz jacobiana vale R vezes 1, que é R. Então, independente de quem seja a função, a gente não vai precisar calcular sempre o jacobiano, a menos que a gente esqueça. Mas, porque o x e o y sempre vai receber R cosseno e R seno. Então, ele não vai alterar assim, ele não vai ter uma mudança diferente conforme o problema. Mudança de coordenadas polares sempre vai ser essa estrutura aqui. Então, o jacobiano sempre vai ter essa estrutura. Então, se o jacobiano tem essa estrutura, significa que sempre vai ser R. Então, não vai ter alteração, certo? Isso é uma coisa legal também pra gente destacar. Então, informações que vocês têm que tentar lembrar. A mudança mesmo de coordenadas, que é esse carinha, esse sistema. Tem que tentar lembrar. Essa informação de que o R quadrado é a coordenada x e y ao quadrado, a soma da coordenada x e y ao quadrado. E o jacobiano, que sempre vai ser R. Tá, por que eu tenho que lembrar isso? Então, olha,
Quando a gente tinha lá a estrutura lá daquela comparação entre integrais, eu tinha lá que o f de x e y numa determinada região, dy dx, era a mesma coisa que a integral numa outra região, numa variável u e v, vezes o jacobiano, né, o determinante do jacobiano de x é y, u e v, du, dv. Então, a gente tinha isso aqui, né? Na nossa situação, que a gente está num sistema de coordenadas polares, vai ser semelhante. Então, vai ser a estrutura parecida. Então, eu vou ter uma região, uma mesma função que varia de acordo com x e y, só que aí a gente vai ter as coordenadas r e θ para a função. Então, r e θ no lugar de u e v, né? E o jacobiano, que é esse cara aqui, a gente já calculou para a variável r e θ, a gente vai mudar para r. Sempre vai ser r. Então, quando a gente mudar a função para a variável r e para a variável θ, vai aparecer uma multiplicação aqui por um r que vem do jacobiano, tá? Então, dr dθ. Então, é isso, gente. Essa daqui é a estrutura para a nossa nova integração. Então, é a mesma fórmula anterior, a única diferença é que a gente já calculou o jacobiano, e o jacobiano a gente escreve aqui como sendo R, tá? E aí, a gente vai fazer alguns exemplos para a gente fixar essa ideia. Mas é muito semelhante, assim, a mudança de coordenadas, ela não muda, ela só é um tipo de mudança especial que a gente trata aqui, porque ela é bastante relevante no desenvolvimento de alguns problemas, é bastante utilizado, e aí a gente viu algumas particularidades dela, né? Mas, assim, é o mesmo princípio, é o mesmo conceito, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, e aí os exemplos eu acho que vai ajudar a vocês perceberem como utilizar esses conceitos na prática, tá? Então, eu agradeço a participação de vocês e aguardem a última aula. Tchau, tchau!